contar pra vocês a minha experiência. Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque se eu for contar todo o vídeo vai ficar muito longo. Aí, se vocês tiverem dúvida de algum assunto que eu falei, pode perguntar. Se caso querer saber das pós-cirurgias, como foi, se você estiver passando por isso, conhece alguém que estiver passando, puder ajudar, pergunta que eu vou tentar ajudar. Então, a minha jornada começou desde quando começou a crescer meus dentes verdadeiros, sem ser os de leite. Todos os dentes meus cresceram encavalados, cresceu o dente até no céu da minha boca. E eu tive que tirar, e era dente pra todo quanto é lado, era mais dente que boca. E com 12 anos a minha mãe resolveu me levar numa faculdade de odontologia que tem aqui na minha cidade, que atende pessoas de baixa renda, pessoas carentes. E foi quando eu descobri que eu precisava fazer uma cirurgia chamada cirurgia ortognática. E naquela época era muito difícil essa cirurgia, e para fazer a cirurgia eu precisava usar um aparelho, que era um tratamento pré-cirúrgico para deixar o ponto da cirurgia. E minha mãe não tinha condições de pagar o tratamento do aparelho, então isso ficou. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar numa loja, no primeiro emprego. E imediatamente no primeiro salário, eu fui diretamente no dentista para colocar o aparelho, porque eu me achava horrorosa, né? Os dentes tudo torto, imagina. Aí ele falou pra mim assim: você precisa fazer a cirurgia ortognática. Eu já sabia. Mas tem como eu fazer um tratamento ortodôntico que você não vai precisar da cirurgia ortognática. E a pessoa, é claro, falou assim: então vamos fazer o tratamento que eu não preciso da ortognática, vamos compensar o problema. Comecei a fazer o tratamento com ele. Nisso se passou acho que uns 3 anos e nada. Os dentes ficavam retos, depois entortava, mordida cruzada, mordida aberta, tudo que pode imaginar. E eu conheci uma menina que trabalhava comigo e ela falou que fazia numa doutora que era muito boa, então eu fui levar meu caso para ela e mudei de ortodontista. E ela disse a mesma coisa: vamos fazer um tratamento que compense e você não precise fazer cirurgia, porque a cirurgia é traumática, é difícil, realmente é muito difícil. Então, vamos fazer. E nisso, ela pediu para arrancar 4 premolares, 2 em cima, 2 embaixo. E nesses 4 premolares, eles eram saudáveis, não precisava ter arrancado. Mas para fazer o tratamento compensatório da cirurgia, eu arranquei os dentes. E começou. Isso durou mais de 8 anos, até que os dentes já estavam retos, mas ainda tinha uma deficiência visível na estética, em tudo. E eu, com 16 anos, eu comecei a ter muitas dores de cabeça, muitas enxaqueca. E nessa época eu não tinha convênio, ia para os postinhos, para os SUS, e falavam que era enxaqueca, não tinha uma causa, né? E eu tinha enxaquecas direto, que vivia até na época, era a base de Voltaren. Eu nem sei se existe ainda esse remédio. E nisso foi passando, eu com o aparelho, casei e tudo. Em 2012 eu tive, acho que eu cheguei no ápice da dor. Quando pergunto pra você uma dor de 0 a 10, eu acho que eu cheguei no 10. Tava doendo muito, muito, muito. Não tem nem como explicar a dor. E doía a cabeça, rosto, ia pra nuca, irradiava pra todo o pescoço. Cheguei no hospital. Nisso eu era estagiária numa escola que fazia pedagogia, estagiária pela prefeitura. Cheguei no hospital, a médica pediu uma tomografia. Nessa tomografia foi constatado que eu estava com edema cerebral. Não ligue pro meu português, que eu nunca fiz vídeo, então eu vou ser o que eu sou realmente.
E esse edema cerebral, eu fiquei internada, ela chamou o neurologista e pediu uma ressonância, só que era final de semana, não tinha como fazer ressonância. E começou a tratar com remédio. Foi a primeira caída que eu tive mesmo no fundo do poço, porque imaginar, meu filho tinha 2 anos nessa época. Nisso eu fiquei 12 dias internada. Eu entrei na máquina de ressonância, a todo momento eu pedia que não fosse nada, que eu não queria morrer, que eu não queria deixar meu filho sem mãe. E eu pedia com fé, com garra, para Deus, para o divino, para tudo que posso imaginar eu pedi. E graças a Deus saiu o resultado, não tinha mais o edema cerebral. E aí eu já constatei o primeiro milagre da minha vida, que só depois a gente constata, porque na hora você não constata nada, né? Você nem pensa que é milagre e agradece. Eu acho que nós erramos muito, porque se você for olhar a sua vida, tem muito que você ser grato e nós não fazemos isso diariamente, né? Aí eu fui pra casa, eu voltei a trabalhar, mas eu não conseguia, porque me mandaram pro psiquiatra. O psiquiatra me passou vários remédios, passou remédio pra dormir, passou remédio pra ansiedade, passou remédio pra depressão, passou tudo de forte que você possa imaginar. E eu não conseguia trabalhar, então eu resolvi sair do estágio, faltava 2 meses pra me formar em pedagogia, eu desisti de tudo. Os remédios me deixavam tão mal a ponto de eu sentar no sofá e não conseguir e olhar, nossa, a louça tá suja, eu preciso ir lá lavar a louça. E eu não conseguia levantar pra lavar a louça, não tinha coragem. E aí eu fui levando e as dores piorando, e eu achando que eu já estava louca, né? Porque você começa a pensar, ué, eu tô louca. Porque até que um dia meu pai falou assim, Juliana, desde que você começou a mexer nesses dentes com o aparelho, você tem essas dores fortes. E a pessoa que foi pesquisar, porque eu sempre fui muito curiosa em tudo, né? Comecei a pesquisar e vi que podia ser um problema de bucomaxilo, que é o cirurgião que faz a tal da cirurgia ortognática. E eu encontrei o Dr. Paulo Alexandre, que é um cirurgião muito bom, assim, uma equipe maravilhosa. E o Dr. Paulo Alexandre, na primeira consulta, ele já falou pra mim que eu necessitava da cirurgia. Não tinha como compensar uma coisa que é problema ósseo. O aparelho nunca vai mudar seu osso. Então eu peguei e ele já tinha falado nos exames físicos, ele viu que eu devia estar com a... Aí eu conheci o nome ATM, que é uma articulação pequenininha aqui, que faz a movimentação da nossa boca, que você usa ela pra tudo, pra respirar, pra comer, pra engolir saliva. Aí ele falou que eu tinha DTM, disfunção temporomandibular. Primeira vez que eu ouvi isso na vida, pra nunca mais esquecer também, né? E ele pediu uma ressonância da face e das articulações do rosto. Quando eu cheguei com o resultado, realmente estava muito inflamado. Eu não me lembro se o disco estava fora ou não, eu sei que estava muito inflamado. E também aí veio outra preocupação. Para fazer uma cirurgia ortognática, você precisa fazer com um aparelho fixo, que é trabalhado um processo de descompensação para na hora da cirurgia chegar a sua mordida. Só que como eu usei muito tempo aparelho, minhas raízes estavam finas, fracas, né? Elas diminuem, então o dente pode cair. Aí ele pegou e falou assim, vamos tratar a ATM. Daí comecei a fazer fisioterapia, placa de bruxismo, tudo, remédios e mais remédios. Até que um dia ele chegou e falou pra mim, Juliana, eu descobri um meio de fazer sua cirurgia e a gente vai fazer ela sem aparelho. Nisso aí eu tinha largado a escola e eu fazia películas de unha pra vender. Quando eu falo eu fazia películas de unha pra vender, eu fui muito longe com películas de unha na minha vida. Agradeço a Deus, agradeço a minha criatividade em primeiro lugar, né? E eu comecei a vender barato para as pessoas comprarem e revender. Como o país
estava, né, está, porque o país vive em crise, muita gente desempregada. Para você se colocar no mercado de trabalho, nada melhor do que você fazer alguma coisa que a outra pessoa possa ganhar, né? Aí a minha página de películas de meia tem 64 mil curtidas. Eu conquistei muita coisa com películas de meia na minha vida, muita coisa. Só que eu fiquei muito doente, muito doente, porque eu trabalhava que nem uma louca, eu não ia no médico, nada. Então aí começou a saga da primeira cirurgia. Primeira cirurgia foi dia 31 de maio de 2013, cirurgia ortognática. E assim, eu vivi 27 anos com uma aparência. E quando eu saí da cirurgia era totalmente diferente, porque já tinha duas cabeças, né, de tão inchado que tava. Aí foi um dos pós mais traumáticos, até naquele momento foi a coisa pior que eu tinha passado na minha vida. E isso serviu para me crescer, serviu por muitas coisas. Hoje eu vejo o significado de tudo. E foi terrível. Foi aqui, eles abrem tudo por dentro, tiram um pedaço, porque eu tinha muito sorriso gengival, acho que era 3 mm, queixo aqui, eu sei que mudou tudo. E mudou muito minha aparência, meu queixo era pra dentro, ainda sou assimétrica por causa de tanta cirurgia, ainda tem músculos presos, né? E foi terrível. Aí eu me vi no fundo do poço, porque foi uma recuperação terrível. Eu não falo dos cirurgiões do bucomaxilo, porque essa equipe maravilhosa trata de mim desde 2012. Mas o meu emocional é terrível. Por mais que foi uma mudança para melhor, que todos falavam, você tá mais bonita. Não, você não aceita. O seu cérebro tá acostumado a olhar no espelho e ver uma imagem. Daí você muda do nada assim, fica difícil aceitar. Aí eu fui no fundo do poço, né? Eu entrei em depressão, tudo. Até que levou 6 meses pra me voltar a sair da minha casa. Pôr a cara na rua, eu não conseguia. E eu não me reconhecia. Eu vou dar um jeito de anexar as fotos no vídeo depois pra vocês acompanharem. E eu passei por mais essa. E é uma cirurgia que você tem que aprender a beber água. Eu tive que aprender a beber água, eu tive que aprender a mastigar, aprender a engolir saliva. Fiquei 21 dias babando. Sabe que você não tem controle, a baba pingando. Com a fraldinha, 21 dias pingando. Até que foi como se fosse um bebê, eu aprendi tudo de novo. Saí do líquido, comecei a comer sólido e assim foi. Foi um monte de placa, um monte de parafuso. E aí passou um ano da cirurgia ortognática. Eu não sei se foi isso que causou. O meu marido me deu de presente um salto de paraquedas do avião. E assim, eu não me arrependo, porque se eu pudesse eu faria 1000 vezes isso. Eu quero ter a oportunidade de fazer, mas 1000 vezes foi a melhor experiência da minha vida. Eu adoro essas aventuras. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, mas eu não sei se foi o salto ou não. Quando eu voltei, as dores começaram. 2 dias depois eu estava internada de novo. E nada passava dor, nem morfina, nem nada. Aí fiquei internada e no mesmo dia à noite eu fiz uma cirurgia de emergência, a artroscopia, para tentar colocar os discos no lugar e tirar a inflamação, né? Que daí acho que eles falam, sei lá, sei que suga a inflamação. E aí foi mesmo uma recuperação, porque tudo que mexe na sua articulação da boca, você não pode mastigar, você não pode, dói muito qualquer recuperação. A recuperação ortognática não dói, porque fica paralisado, então quando ela volta a movimentar, você já não tem mais dor. E fiz a artroscopia. Fiquei 6 meses sem dor, e depois as dores veio. E começou a dores muito forte, e o Dr. Paulo falou pra mim assim, que eu tinha que colocar aparelho. Eu tinha que colocar aparelho com alguém de confiança, porque para tentar desgrudar um pouco a mordida, para não desgastar mais a ATM, né?
E eu era uma pessoa extremamente revoltada. Quando eu digo extremamente, vocês imaginam extremamente revoltada com a vida, com tudo. Eu peguei e acabei discutindo com ele. Falei que eu não ia colocar aparelho, porque eu já tinha passado por tudo aquilo, eu não aceitava, eu era revoltada. E eu mesma, quando você faz tratamento muitos anos com a mesma pessoa, ele te conhece, você conhece. E eu acabei explodindo e sumi. Isso em 2014. Em 2014 eu sumi e fui levando a vida, né? Não, eu fui levando na medida do possível, porque as dores eram diariamente, né? E chegou um ponto de eu ter que tomar morfina no hospital, porque remédio nenhum. Nisso aí eu me viciei em dipirona, eu viciei em relaxante muscular, eu já tomava remédio pra dormir que não funcionava. E eu fui ficando viciada quimicamente, porque você tá com dor, você vai tomando. E eu acabei com meu estômago, deu gastrite, deu um monte de coisa. E eu só ia pro hospital quando eu tava vomitando, porque quando eu já tava ingerindo remédio demais e o estômago não aceitava. Aí o estômago e cabeça era onde eu acabava indo pro hospital. E meu marido vivia brigando comigo que eu ia acabar morrendo por causa de película de unha, porque eu achava que eu não podia. Minhas clientes são provas. Eu vendia muito, mas muito mesmo. E uma pessoa sozinha, meu marido me ajudava. Mas ajudava a hora que chegava do serviço. Uma pessoa sozinha era muita coisa pra mim. E claro, eu tava ganhando dinheiro e eu não queria saber da dor, né? Eu queria remédio pra curar e sim precisar ir pro hospital. Eu achava que ir pro hospital era perca de tempo. Então, a dores, nada passava as dores. Nada, nada, nada. O que aconteceu? A pessoa tinha parado com o tratamento, a pessoa tinha sumido. Só que realmente o Dr. Paulo e a equipe dele aqui na minha cidade, ou até em outras cidades, é reconhecido mundialmente. São, na equipe bucomaxilo, acho que são os melhores da região. Aí o que a pessoa fez? Eu baixei minha cabeça e marquei uma consulta, pedi desculpa e graças a Deus ele me desculpou, da louca, né, nervosa, estressada, e ele pegou meu caso novamente. Ele pediu uma ressonância, aí quando chegou o resultado da ressonância, ele falou assim que teria que fazer uma cirurgia aberta para fazer uma ancoragem no disco e lixar o côndilo, porque já estava com os calos, daí já não dava para encaixar mais o disco. E vamos para mais uma cirurgia em 2016. Foi também uma cirurgia muito... Foi terrível. Não adianta eu querer deixar bonito, que não foi. Não é nada bonito, não é nada gostoso, não é nada bom. E aí foi daqui do ouvido, abri um corte até aqui e colocou um dreno, quando saiu de cirurgia, um dreno para desinchar mais rápido. E doía muito, 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 muito. Porque eu acho que eles ancorou, pregou, eu falo prego, mas não é prego, viu gente? É titânio, parafuso, sei lá. Eu sei que foi outra recuperação terrível. E quando eu digo terrível, é terrível. Não tem como deixar bonito, terrível não, é terrível mesmo. Inchou de novo, cheio de pontos, e não podia balançar a cabeça porque doía, não podia deitar do lado porque doía, não podia mastigar. E nisso aí eu fui entrando em compulsão alimentar. Engraçado falar, nossa, a pessoa não podia mastigar, entrar em compulsão alimentar. Mas eu acho que isso era um tipo de mutilar o meu corpo. Quanto mais doía, mais eu queria comer. Quanto mais doía, mais eu queria comer. Então hoje eu trabalho ainda muito isso, essa compulsão alimentar. E deu 6 meses que eu fiz a cirurgia e as dores voltaram. Eu achava que eu não teria mais vida, né? Acho que eu, meu marido, meu filho, acho que a gente achou que ia viver em um hospital porque a dor ia embora, daqui a pouco ela voltava. Aí o Dr. Paulo pediu outra ressonância.
Na outra ressonância, tinha perdido totalmente a cirurgia horrível que eu fiz, porque tinha soltado tudo, o disco tava fora do lugar, tava uma bagunça, uma loucura. Aí ele falou assim pra mim: agora não tem condições, nós precisamos colocar uma prótese total. Isso foi em maio de 2017. Aí eu falei assim: ué, precisa, né? Eu nunca fui de correr, né? Eu sou aquela que assim, precisa fazer, não adianta eu correr, então vamos fazer. Aí colocamos, não, mentira. Entramos com pedido pro convênio. O convênio demorou e não quis liberar. Eu entrei na justiça para poder liberar a cirurgia. E nisso aí o Dr. Paulo pegou e olhou pra mim e falou assim: Juliana, eu já tava tendo um problema no joelho mega inchado, doendo. Juliana, eu quero que você procure um reumatologista para ver o que acontece com as suas articulações, né? Por mais que ele tratava só a cabeça, ele sempre me deu conselho do corpo inteiro, ele, Dr. Fernando. Eu quero que você procure um reumatologista para ver se tem alguma doença autoimune aí. Eu fui. Cheguei no reumatologista, pediu que era uma monteira de exame e fiz muitos exames. Aí, quando chegou o resultado dos exames, que eu fui lá na consulta, meus exames deram lúpus, artrite reumatoide e fibromialgia, porque a fibromialgia ele detectou nos pontos, né? Aí, assim, quando ele falou, eu não liguei muito, porque eu não conhecia essas doenças. Quando você não conhece, não faz efeito em você, né? Então, beleza, eu tenho um tratado. Ele falou assim pra mim: ó, eu tenho duas escolhas. Ou a gente trata lúpus, ou a gente trata artrite reumatoide. Mas eu prefiro começar a tratar a artrite reumatoide e daqui a 2 meses pode ser que o seu diagnóstico mude e a gente comece a tratar a lúpus. Como eu tinha mais sintomas de artrite e menos de lúpus, ele começou com a artrite. E que tratamento? Era metrotexato, era corticoide todos os dias. E assim, eu cheguei em casa e eu fui pesquisar. Daí a gente existe, né? É o Google, que é um doutor. E não, acho que não só eu, acho que muita gente fazem isso. Aí eu peguei e comecei a pesquisar. A hora que eu vi lúpus, nossa, o desespero, né? A pessoa, acabou, minha vida acabou, não tem mais o que fazer, acabou tudo pra mim. Aí, quando eu tomava o remédio, o que acontece? A artrite reumatoide ataca as células boas e começa a comer a sua cartilagem das articulações. E resumindo, é isso. É claro que não estou entrando em méritos médicos, mas é isso. Então é o seu próprio corpo, né? Só suas próprias células se matando, se brigando pelo espaço. E assim, eu fui pro fundo do poço mesmo. Eu fui tão baixo que eu nunca imaginei que eu iria. E esse remédio, o metrotexato principalmente, eu tomava 6 doses dele no sábado. Então eu tomava ele no sábado e ficava de cama sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta, quando vinha a vontade de viver novamente, eu tomava ele no sábado de novo e caía novamente. E é um remédio assim, que acontece? Ele precisa baixar sua imunidade para que você não se ataque. Que suas células não se ataquem. Então eu baixava a imunidade e eu não me atacava. Aí, a partir do momento que eu entrei no fundo do poço mesmo, eu queria sair de lá, né? Eu comecei a pesquisar, pesquisei sobre tratamentos naturais para doenças autoimunes e descobri o protocolo Coimbra, feito com vitamina D e suplementos polivitamínicos. Só que os médicos que atendem esse protocolo, como ele não pode, e eu não tinha dinheiro para pagar uma consulta, e eu resolvi me arriscar, comprei a vitamina D importada, já tô mesmo coisa pra tentar, né? E assim, eu larguei esse tratamento convencional e comecei a tomar vitamina D. Eu não estou incentivando ninguém a fazer o que eu fiz. Eu fiz porque eu quis fazer, eu achava que era melhor pra mim na época.
Mas eu não tô incentivando que você jogue seus remédios fora e faça o que eu fiz, pelo amor de Deus. O vídeo não é pra isso. Mas eu comecei a melhorar. E eu queria muito fazer yoga. Eu comecei a pesquisar, eu queria muito fazer yoga. Só que meu joelho tava inchado, minha tíbia tava fissurada e tinha coisa, não levantava da cama. Então eu não conseguia fazer yoga, mas acho que algo lá dentro, né? Yoga, salvação devia estar, né, na época. E eu não conseguia fazer yoga. Até que eu entrei num grupo, pelo canal da Pri Leite, da aula de yoga no YouTube. Eu entrei num grupo de WhatsApp, 30 dias com yoga. E lá eu contei minha história. E lá eu conheci uma anja que chama Clarissa. Eu não me lembro se eu chamei a Clarissa para pedir ajuda, porque sabe aquela pessoa que dá conselho para todo mundo e você fica assim, nossa, essa pessoa é luz. Eu sei que quando eu contei pra Clarissa, ela falou assim pra mim, você quer fazer yoga, mas você não consegue mexer o joelho, não consegue levantar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas posturas que você possa, e vou te passar, passou em PDF, que você possa fazer na cama. E ela mandou, faça todo dia e faça meditação. É importantíssimo. E uma das coisas que ela falou na época, que eu carrego comigo a vida inteira, não acredita em diagnósticos. Não acredita em diagnósticos. Você não tem nada disso que eles falaram. E começou a brotar essa ideia na minha cabeça, que eu não tinha. E eu fui melhorando. E meditação. Como que uma pessoa extremamente estressada faz meditação, meu povo? Aí eu falei, eu vou tentar fazer todo dia, uma hora vai, né? Eu não vou morrer por tentar. E tentei, a pessoa era extremamente revoltada, extremamente... O yoga, ai meu Deus, o yoga, cara. O yoga veio pra mim, pra me ensinar muitas coisas, pra me tirar do brejo, pra me tirar do fundo do poço, pra me tirar da depressão, pra trabalhar a autoaceitação. Yoga é maravilhoso. Eu acredito que yoga, acho que todo mundo, ainda mais quem quer ser instrutor, acho que yoga vem pra mudar, né? Acho que quem quer ser instrutor é as pessoas que mais precisam do yoga, que mais precisam da cura. Aí eu comecei a fazer, e eu levantei, meu joelho desinchou e tudo foi dando certo, e eu não tomava mais morfina toda semana. E nisso, esperando a cirurgia da prótese, mesmo praticamente sem articulação, eu não tinha mais dor. Eu comecei a trabalhar a lei da atração. Eu fazia diariamente, todo dia antes de dormir, meditações de relaxamento de autocura. Mas eu fazia com muita garra, não é fazer e acreditar naquilo que você está falando. E eu fazia, até eu fiz por mais de um ano. E eu acreditava da cura, eu acreditava que eu estava bem, eu acreditava. E fui melhorando, e minha cirurgia saiu em dezembro de 2017, dia 4 de dezembro. E aí eu falei assim, se um dia, gente, era impossível, a pessoa com aquele tanto de doença, com aquela tanto de dor, com aquela coisa, achar que um dia poderia ser instrutora de yoga. Era impossível na minha realidade. E eu fiz uma promessa que se eu melhorasse, eu seria instrutora de yoga um dia. Promessa é impossível, né? Aí diz que você tem que sonhar alto, né? Quem sabe você chega na metade, pelo menos. E eu fiz essa promessa, eu acho que isso que me levou a melhorar. E eu operei e eu tinha encarado essa cirurgia como um renascimento. Eu pensei comigo, vai ser a última cirurgia que eu vou fazer no rosto. A partir daquele momento que eu tomar aquela anestesia geral, tudo vai melhorar e eu vou renascer. Eu poderia até comemorar um outro aniversário, dia 4 de dezembro, porque realmente eu entrei até no dia que eu entrei no centro cirúrgico, eu entrei com esse pensamento. Essa cirurgia vai ser pra mudar minha vida. E realmente foi. A primeira semana é terrível, né? Foi feito tudo por fora, aqui ainda tem cicatriz, abre aqui. Como eu disse, eu vou deixar fotos depois, vou tentar anexar no vídeo. E realmente eu renasci naquele dia. Eu renasci, gente.
E eu renasci com uma vontade de viver. O que acontece? Quando você para de ter dó de você mesmo, parece que as coisas andam, né? E com 30 dias de cirurgia, eu já estava bem. Isso foi, no dia 24 de dezembro, minha recuperação assim, foi maravilhosa. Foi muito rápida. E eu estava muito bem mesmo. Desinchou rápido. Com 30 dias eu voltei para o yoga. Eu voltei para o yoga. Ai, yoga na minha vida. Eu sei que vocês vão falar, que menina chata, fica falando de yoga, fica falando de yoga. É que é o jeito que eu tenho pra falar como yoga é maravilhoso. Yoga me ajudou a me amar. Eu passei muito tempo sozinha comigo. Até eu falo, né? Eu conheci os piores demônios da minha mente. E eu lutei com eles. Então, com yoga, eu tenho que observar pensamento, eu tenho que mudar pensamento, eu tenho que brigar negativo e positivo. O yoga me ensinou muitas coisas maravilhosas. O yoga me ensinou que cada um é dono de si, você é o que você atrai, o que você faz, que você... como eu posso explicar? O emocional, muitas doenças são emocionais e o físico sente, o corpo grita. E o yoga na minha vida. Ai, gente, eu sou apaixonada por yoga. Por mais que eu fale assim, eu sou iniciante de 2 anos, mas... o yoga mudou minha vida. Nesse meio tempo eu já tinha ganhado 20 quilos, que é o peso maior que eu já cheguei. E eu tive uma compulsão alimentar, até de comer até passar mal. Eu me entupia, depois chorava porque eu não conseguia emagrecer. E fazendo yoga você não consegue fazer essas coisas, porque parece que você está entrando em atrito. Yoga, eu vivi yoga, né? Eu não falo só na asana, só na postura. Eu vivo diariamente yoga na minha vida. Eu trabalho, eu estudo muito espiritualmente o yoga. E foi melhorando. Hoje eu sei, eu vou comer tal coisa, eu vou passar mal. Hoje eu já tenho mais uma percepção assim. Estou lutando para perder os quilos que eu ganhei nesses 2 anos. Mas eu aprendi a me aceitar meus defeitos. Aceitar que tudo tem um porquê. Eu engordei porque eu estava doente. Eu tenho uns defeitos no meu rosto porque eu passei por tudo isso. Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que é muito fácil julgar uma pessoa assim, você vê a história dela por trás. Engordou, ela tem isso, ela tem aquilo. É fácil julgar. É fácil porque você não sabe o que levou a pessoa a ficar daquele jeito. Você não sabe o que causou aquilo, né? Até que eu tinha muito medo de cicatrizes. Eu já tenho muitas cicatrizes e eu não ligo pra elas. Pode falar, vai no dermatologista tentar diminuir. Eu não ligo porque eu cheguei a um ponto que eu queria não ter dor, não importa se fosse tudo cheio de cicatrizes. Hoje eu aprendi que todo mundo precisa, às vezes, não é porque você tá numa tempestade que sua vida vai ser cheia de tempestade. Não é porque você tá no fundo do poço. Gente, até me emociono, olha, falando da minha vida. Não é porque você tá no fundo do poço que você vai viver no fundo do poço pro resto da vida. Tudo acontece para que você transforme, né? Eu acho que tudo vem para você mudar e eu precisava dessa mudança. Então eu sou grata a tudo que eu passei. Eu sou grata a todo o sofrimento que eu passei. Porque hoje eu me amo. Hoje eu me sinto uma pessoa grande. Eu me sinto uma pessoa forte. Então, quando a gente tá lá no fundo do poço, numa depressão, ou qualquer outra coisa, não vai durar para sempre. Não dura. Nada dura para sempre. Então eu aprendi a me amar e eu comecei a fazer o curso de instrutora de yoga em outubro de 2018, mas vai ficar essa história para outro vídeo. Então o recado que eu quero deixar, se tiver alguma dúvida, vocês deixam aí, se puder compartilhar, ajudar alguém que se encontra na mesma situação que eu me encontrei um dia. E é isso então, até o próximo vídeo. Beijos, gratidão.